Meu nome é Marcos, tenho 27 anos e a história que vou contar aconteceu comigo há 10 anos. Eu morava com minha mãe Lúcia, meu pai Reinaldo e minha irmã recém-nascida Ana. Nós morávamos no interior de Minas Gerais, em um sítio. Minha mãe era uma senhora simples do campo. Meu pai era uma figura que não me inspirava. Bebia, traía minha mãe e não parava em casa. Mas é claro que minha mãe não sabia, ou pelo menos fingia não saber. Eu não aceitava aquela situação, mas entendia minha mãe. Mesmo com tantos problemas na família, os olhos de todos estavam voltados para Ana. Inclusive eu. Ela era linda. Tinha belos olhos azuis, uma pele clara como se fosse de uma boneca. Tinha apenas 3 meses na época. Meu pai ficava todo orgulhoso. Até parecia que ele se importava mais com ela do que comigo. Ele nem imaginava o sofrimento que passávamos quando saía para beber. E esquecia que tinha família. É claro que eu não contava para ele. Mas o medo tomava conta de mim quase todas as noites. Nós tínhamos uma criação de galinhas para vender na cidade. O problema é que as galinhas estavam desaparecendo. Quando clareava o dia, eram 2, 3 galinhas que não estavam mais no galinheiro. Minha mãe ficava uma fera, pois tinha certeza que alguém estava roubando as galinhas. Uma noite, eu fiquei acordado até mais tarde para tentar pegar esse suposto ladrão. Estava quase cochilando quando escutei passos no terreiro. Eram passos bem lentos, bem calculados, até que eu ouvi um barulho. Então eu abri a porta, mas a criatura não estava mais lá. Ela abocanhou 2 galinhas de uma só vez. A partir desse momento, eu tive a certeza de que não se tratava de um ladrão comum, e sim de um animal. Naquele momento eu pensei que fosse um lobo, como eu queria que fosse. No dia seguinte eu contei toda a história para minha mãe. Ela ficou muito revoltada e disse que não iria dormir enquanto não matasse aquele lobo. Então nós armamos um plano para pegá-lo. Minha mãe iria abrir a porta e eu mataria. Eu atirava bem, já era noite. Estávamos muito nervosos. Eu olhava para minha mãe, ela me olhava. Nós só escutávamos o barulho do vento sobre as folhas das árvores. O clima estava muito tenso. Meu coração estava acelerado, pois pelo que eu havia escutado na noite passada, era um lobo grande e as coisas poderiam não sair como planejado. Então, os passos lá fora começaram a surgir. Imediatamente eu fiquei paralisado, só esperando o momento certo para minha mãe abrir a porta. A criatura foi se aproximando do galinheiro bem lentamente. Olhei para minha mãe e balancei a cabeça. Nesse momento ela abriu a porta e eu me deparei com uma coisa que jamais esquecerei. Definitivamente, era um lobisomem. Uma criatura coberta por pelos negros e se apoiando somente nas patas traseiras. Ela tinha quase 2 metros. Estava escuro, mas seus olhos amarelos brilhavam como se fosse dia, com uma feição que nenhum animal tinha. Para mim, era a face do demônio. No susto, eu acabei dando um tiro nele, mas foi como se não tivesse acontecido nada. Nem se mexeu. Se sentindo ameaçado, ele soltou um uivo. Esse som me perturba até nos dias de hoje. Logo ele colocou os olhos em Ana, que estava no colo de minha mãe. No desespero, ela saiu correndo pela floresta, na esperança de despistar a criatura. Eu fui atrás, mas me perdi no meio da mata. De repente, escutei o grito desesperado de minha mãe. Então eu corri para o local de onde saiu o grito, e ela estava lá encurralada, e o lobisomem estava em sua frente, pronto para atacar. A criatura, com suas unhas afiadas, deu um golpe em Ana. Por sorte, não a feriu, pois o golpe pegou somente na manta que ela estava enrolada. Uma manta de lã amarela, que minha mãe costurou com tanto carinho. Então eu dei um grito com a intenção de atraí-lo para mim. Ele veio lentamente em minha direção, e nós ficamos frente a frente. Ele me olhou fixamente, e eu conseguia ver a saliva que saía de sua boca e escorria pelos seus dentes afiados. Por alguma razão ele não me atacou e saiu correndo, sumindo na mata. Eu peguei Ana no colo e ajudei minha mãe. Nós estávamos em estado de choque. Ninguém falou nada. Nós tentamos dormir para esquecer o ocorrido, mas estava difícil. Eu pensava que dessa vez não iria conseguir esconder do meu pai. Mas é claro, foi tudo diferente. Foi aterrorizante. No dia seguinte eu consegui falar com minha mãe antes do meu pai chegar. Eu fiquei surpreso com sua reação. Parecia que não tinha acontecido nada naquela noite. Ela estava do mesmo jeito que acordava todos os dias.
Então meu pai chegou e todos sentamos à mesa para tomar café. Foi quando eu olhei para a mão do meu pai e tive uma surpresa. Entre suas unhas havia fios de lã amarela, a mesma lã que minha mãe usou para fazer a manta de Ana, a mesma lã que o lobisomem havia arrancado de minha irmã. Eu levantei rapidamente da mesa e um filme passou pela minha cabeça. Era meu pai, o tempo todo. Ele era a besta maldita que roubava galinhas e quase tirou a vida da filha que tanto amava. A minha pressão tinha caído. Minhas mãos estavam tremendo. Ele continuou tomando café como se nada tivesse acontecido. Eu não podia ficar mais naquela casa. Olhei para minha mãe e ela estava com os olhos cheios de lágrimas. Como se já soubesse de tudo, ela entendeu que eu iria embora. Eu fiz um sinal que queria levar Ana também. Mas ela abraçou e eu entendi que não era sua vontade. Então eu saí correndo. Montei no cavalo e cavalguei o mais longe possível para nunca mais voltar. Já se passaram 10 anos. E eu nunca mais tive notícias de minha família. Até hoje, eu não entendo como minha mãe preferiu ficar convivendo com um demônio que nas noites de lua cheia podia tirar sua vida de sua filha. Essa história já é passado para mim. Mas nunca vou esquecer aquela noite e nunca vou esquecer aquele uivo maldito. Se você também acredita que segredos sombrios podem estar escondidos dentro da própria família, curta, compartilhe e siga para mais histórias arrepiantes. Mas cuidado! O próximo uivo pode estar mais perto do que imagina.